Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós neste dia, que o Senhor venha nos orientar e nos dar sabedoria através da sua gloriosa palavra. Vamos fazer uma oração e que o Espírito Santo possa trabalhar em nossa mente, em nosso coração, nos dando sabedoria e entendimento para absorver sua palavra. Senhor poderoso e Rei eterno, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós nos colocamos nessa manhã mais uma vez diante de Ti. Peço que o Senhor oriente, Senhor, a minha vida, que o Senhor oriente a vida do Teu povo, Pai, quem vai ouvir esta palavra, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, Pai. Não conhecimento humano, mas direcionamento, palavras que vêm do céu, Pai, para orientar Teu povo, para falar com Teu povo, com a Tua igreja, com as pessoas que estão, Pai, buscando a Tua presença, meu Pai, através desses vídeos, Pai. Eu queira abençoar, Pai, todas as áreas de cada um, meu Pai. Área familiar, financeira, saúde, tudo aquilo que só o Senhor sabe que cada um de nós precisamos. Queira, Senhor, estar conosco, Pai. Nos dá sabedoria, entendimento através da Tua palavra e conhecimento para podermos falar aquilo que realmente o Senhor quer que nos fale, Pai. Que nós venhamos falar aquilo que realmente vem do céu, que é aquilo que realmente o Senhor quer para a nossa vida, Pai. A gente declara vitória na vida de cada um que chegar nesse vídeo, que o Senhor venha abençoar e abrir o entendimento e a visão espiritual para entender o Teu falar, Pai. Desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel, o profeta que teve muitas visões. Vou falar uma coisa aqui, por exemplo, Ezequiel, as visões de Ezequiel, todas as palavras da Bíblia, ela já se cumpriu muitas coisas já na antiguidade, né? Mas ela é para todo tempo, não é só no tempo dos antigos. Ela é eterna, entendeu? A palavra de Deus é eterna. Então, muita coisa a gente está vivendo nos dias de hoje e vamos viver muitas profecias desse livro nas nossas vidas, né? Sabemos que a palavra do Senhor ela se cumpre todos os dias, todo dia está se cumprindo algo da parte da palavra de Deus, da parte do que está escrito, do que foi registrado, esses registros, esses livros foram registrados e ele durou muito tempo e muito tempo ele vai durar, porque é preciso que se cumpra, né, a palavra de Deus, e a palavra de Deus a gente encontra na Bíblia. Você tem que aprender a ler sua Bíblia para você entender que a palavra de Deus não é uma coisa que passou, uma coisa lá do passado, aconteceu lá naquele povo e não faz efeito na nossa vida, faz efeito na nossa vida também, dias de hoje, né? Então eu vou ler aqui na profeta Ezequiel, né? As visões de Ezequiel. Ezequiel teve muitas visões, né? E muito forte as visões de Ezequiel. Então vamos ler o capítulo 8. Está escrito assim. Deixa eu ver desde onde que eu começar. Vou ler um bom pedaço aqui. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 7º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei e eis que uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. E aconteceu, estendeu sua forma uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e, em espírito, me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visão de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhara para o norte, e estava assentado da imagem do cume, que provocou ciúme. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali,
conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que, ao norte da porta do altar, estava esta imagem do cume na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede. E eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede de todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciões da casa de Israel, e Jazanias, filho de Zafã, em pé no meio deles. E cada um tinha na mão seu incensário. Subia uma espessa fumaça do incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me ainda: Tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. Elevou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava do lado do norte, e eis que estava ali uma mulher assentada chorando a Tammuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Vê isto, filho do homem? Ainda verá abominações maiores que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Então me disse: Vê isto, filho do homem. Há porventura coisas mais levianas para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui? Vendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os trarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Amém? Capítulo 8 de Ezequiel. Isso aqui foi uma visão que Ezequiel teve, né? Das abominações que o povo estava fazendo. Porque o Senhor fala que a gente não deve achar que Ele não está vendo tudo que a gente está fazendo. A gente faz coisas erradas. Todos nós somos falhos, somos pecadores, né? Só que nessa visão de Ezequiel, ele via as abominações que estavam fazendo dentro do templo. Dentro do templo. As idolatria, as criações humanas que os sacerdotes, que os anciões estavam fazendo, destruindo a glória de Deus, destruindo aquilo que Deus tinha separado para ele no templo, né? De adoração, no altar de adoração a Deus, estava sendo invadido pela idolatria, pelas coisas que eles viam e acreditavam, né? A idolatria sempre houve, a idolatria, adoração a outros deuses, a deuses estranhos, porque a nossa fé tem que ser num Deus que nós não vemos ele fisicamente, que nós não, às vezes, até não percebemos ele no nosso dia, dependendo a situação, às vezes a pessoa nem entende como que pode, né? Não acredita até, ver tanta coisa errada e falar,
Mas se Deus existisse, não era para estar acontecendo isso. Ah, mas se Deus fosse bom, isso ou aquilo não ia estar acontecendo. E não é verdade, porque tudo o mal que acontece, tudo que a Terra sofre, né, que o mundo passa, é por causa do pecado do homem. Nós atraímos para nossa vida muitas maldições, né? O ser humano, ele não consegue se manter firme em crer num Deus invisível, num Deus que não se pode tocar, num Deus que às vezes você vai falar com ele, ele não vai te responder, às vezes você vai orar para ele e você não vai ver uma resposta, mas ele está no controle da tua vida, e muitas das vezes as pessoas acabam se desviando do caminho, do propósito de Deus para fazer aquilo que elas acreditam, elas começam a criar outros deuses que desde a antiguidade isso existiu, sempre existiu, né? Eles começaram a criar imagem, começaram a criar desenhos na parede, começaram a inventar uma fórmula de sabe, de receber algo, e muitas das vezes até receberam algo, mas que não era de Deus, porque nem tudo às vezes que a gente recebe pode ser de Deus, porque o inimigo ele trabalha com engano, então muitas das vezes ele pode até dar, né, alguma coisa, ele vai, porque Jesus, quando foi levado ao deserto, ele foi tentado pelo diabo, e o diabo falou para ele: se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso, todo o reino da terra, todas as coisas desse mundo te darei. Foi essa a proposta que o diabo fez para Jesus no deserto. Então, quer dizer que ele tem o domínio desse reino da terra, né? Ele tem condição de até dar para a pessoa, de até fazer algo pela pessoa, entendeu? Porque a pessoa está ali adorando ele, a pessoa está ali buscando dele. E ele faz as coisas assim muito mais rápida, muito mais, né? Fácil do que Deus às vezes, porque Deus, para você conseguir receber de Deus, você tem que querer ter um relacionamento com ele. Você tem que querer ter uma vida com ele, porque senão não adianta você só querer receber a bênção, né? Então, para a gente entrar no propósito de Deus, muitas das vezes é porta estreita, não é fácil. Mas para o diabo, não. Para o diabo ele pegar e formar alguma coisa e entregar na mão da pessoa é fácil. Porque ele trabalha com engano. Ele não dá por querer o teu bem. Ele não vai te dar porque ele, nossa, tá agindo a teu favor. Ele tá te dando porque ele tá tomando de você algo que tem muito mais valor, né? Que é a tua salvação, que é a tua alma, que é a tua vida com Deus, porque ele perdeu a glória que ele tinha, né? Ele perdeu o lugar santo onde ele morava, onde era tudo lindo, onde ele tinha tudo lá, e ele perdeu. Ele perdeu. E ele quer que você perca também, entendeu? Então, essa profecia que Ezequiel está falando é sobre as abominações que estava tendo dentro da igreja, dentro do templo. A igreja somos nós, é individual, tá certo? Mas só que até os dias de hoje a gente vê muitas coisas assim, as pessoas estão se desviando do propósito, estão preferindo acreditar em coisas que é uma mentira, que é uma farsa, que até dá um certo lucro, né? Momentâneo, mas como a nossa vida não termina aqui, como que vai ser o futuro da alma, né? Que é o mais importante, a alma, a salvação. E isso que o diabo não quer. Ele quer que a gente perca a nossa salvação, que a gente não tenha direito em conhecer, sabe, a glória de Deus, em conhecer o que Deus tem reservado para nós. Ele não quer que nós conheça isso. Então ele vai lutar o tempo todo, porque ele sabe onde que ele estava. Ele estava no lugar santo, ele conheceu muita coisa e ele sabe que nunca mais ele vai voltar para esse lugar. Mas nós temos a oportunidade de voltar para um lugar santo, para um lugar perfeito, que nós não conseguimos nunca nem imaginar como que deve ser.
esta glória, este reino que Deus tem preparado para os seus servos, para os seus filhos. Nós não tem noção, nós não conseguimos imaginar como que é. Entendeu? É muito além do que todo o ouro, do que toda a prata, do que todo o que tem aqui nessa terra. É muito maior. Entendeu? Então, para o diabo pegar e vir e enganar a pessoa e até colocar outra forma de adoração, porque quando você deixa de adorar a Deus, você automaticamente está adorando a, a demônios, a deuses estranhos, entendeu? Então, é muito fácil a gente se desviar do caminho, porque o que os nossos olhos vê, o que os nossos sentimentos desejam, é tomar posse, é pegar tudo, sabe, que os nossos olhos veem de bom. Do que parece ser bom para nossos olhos, a gente quer para nós. Mas às vezes o que Deus permite a gente não ter tudo. Entendeu? Às vezes Deus permite a gente nem ter nada. Mas ter Ele, porque Ele é tudo mesmo que você não tenha nada. Se você não tiver nada, se você estiver na pior situação, mas se tiver Deus, Ele é Deus suficiente para te tirar, para te acudir, para te socorrer. Ele vai guardar a tua vida, Ele não vai permitir que você morra e você vai vencer. Mas você tem que acreditar, sabe, num Deus vivo e não se deixar levar. Então aqui eles falavam, eles adoravam o sol, eles viraram as costas, né? Nessa visão de Ezequiel, eles viraram as costas para Deus, para adorar o sol, viraram as costas para o templo, né? Que era ali aonde eles deveriam estar em comunhão com Deus, deveriam estar aguardando de Deus. Eles começaram a virar as costas para Deus e adorar o sol, porque o sol é lindo, né? A gente vê o sol, a gente tá vendo o sol é maravilhoso. O sol, ele traz luz para a terra, mas você já imaginou como Deus, ele é muito maior que tudo? Porque nem o sol tem o poder que Deus tem. O sol, ele é forte, ele é quente, ele esquenta, ele, né, traz luz, é muito bom. Mas o nosso Deus, ele é maior que todas as coisas. Não devemos voltar o nosso coração para os ídolos, para as coisas desse mundo. Pelo aquilo que a gente vê. Nossa, existe o sol, existe a lua, as estrelas, existe tudo, mas foi criação de um Deus verdadeiro, né? Que ele ultrapassa tudo isso, muito acima de tudo isso. É Deus, é o nosso Deus. Um Deus invisível, que muitas vezes você não vai ver, muitas vezes você não vai tocar, muitas vezes você não vai perceber, mas você tem que crer no invisível, nesse Deus invisível que você não vê, que você não toca, que às vezes você nem sente ele, mas ele é Deus, porque foi ele que criou os céus, a terra e tudo que neles há. Entendeu? Então é essa meditação que eu quero deixar, porque está escrito aqui sobre o que Deus estava vendo e mostrou para Ezequiel as tamanhas abominações que o povo estava fazendo. De deixar de voltar o coração, de deixar de crer, sabe? Por causa de tocar, de ver, de ter outras coisas que preenchia a visão deles. Ah, estava olhando para aquela imagem, olhando para aquela coisa e começa a adorar. Só porque estava vendo, como se aquilo ali fosse agir na vida dele. Pode até agir, como eu falei, o diabo ele age. Só que o que Deus tem é bem maior. O que Deus tem é muito maior. Por isso que o diabo ele é muito forte, ele tem poder também, ele tem condição de fazer muita coisa. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que ele fala que tem ciúme de nós, da nossa adoração. Ele quer que nós adore a Ele em espírito e em verdade. Não devemos desviar nosso coração, nossa mente para nada desse mundo. Nem que ofereça tudo. Nossa, você faça isso que você vai conseguir aquilo. Não importa. É melhor você não ter nada, mas ter o Deus verdadeiro, porque Deus vai te guardar. Deus vai guardar a tua alma. Deus vai guardar a tua casa, vai guardar a tua família. Deus vai te socorrer e Deus não quer que você adore Ele só no momento de alegria.
Deus quer que você adore Ele todo o tempo, que você não troque Ele por nada. É isso que Deus está falando nessa manhã. Espero que o Senhor toque no seu coração, que você guarde essa palavra e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém?